Paz e graça da parte de Deus seja com todos, amados irmãos. Amados irmãos, hoje desejo partilhar com os irmãos o texto de João, capítulo 8, no seu versículo 39, mais em diante. Achei muito pertinente partilhar esse texto porque ontem, quando estive a meditar esse texto, o Senhor me fez compreender algumas verdades que achei muito necessário também partilhar com os meus amados irmãos, tais verdade. No João, no seu capítulo 8, no seu versículo 39, vem relatar a conversa que Cristo teve com alguns judeus. Isto nos é mostrado claramente no versículo 31, quando Cristo falou para aqueles judeus que aparentemente haviam crido nele, lhes dizendo da seguinte maneira: se permanecerdes em minha palavra, vós sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vimos que esses judeus que aparentemente haviam convertido ou crido em Cristo, responderam: nós somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos, né? Jamais fomos escravos de alguém, como tu dizes que sereis livre. Eles não tiveram a compreender a linguagem de Cristo. Então Cristo vem falando novamente para eles que quem comete pecado, ou seja, quem vive no pecado, é escravo do pecado. Isso prova claramente que eles eram escravos do pecado, porque eles viviam no pecado, por isso que Cristo lhes falou essas mesmas coisas. E já no versículo 39, que é o nosso texto-chave, mais em diante, onde nós vamos abordar, eles responderam para Cristo da seguinte maneira: então lhe responderam dizendo, nosso pai é Abraão. Eles afirmaram categoricamente que Abraão era pai deles. Eles afirmaram de uma forma absoluta que eles eram filhos de Abraão. Mas será que essa afirmação era certa diante de Deus? Será que esta afirmação era mesmo verdadeira? Jesus disse para eles: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Cristo estava já a mostrar claramente que eles não eram filhos de Abraão. Por quê? Porque eles não praticavam as obras de Abraão. E Cristo vem ainda lhes mostrar da seguinte maneira, versículo 40, mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Então Cristo vem mostrar que a ideia que eles tinham de matar a Cristo era uma ideia muito errada. Por quê? Porque Abraão não se procedeu desta maneira. Abraão não vivia deste modo. Então isto mostra claramente que eles não faziam as obras que Abraão fazia. Isso prova que eles eram apenas pessoas que falavam, mas não viviam daquilo que eles falavam. E Cristo vem lhes reprovando, trazendo nos nossos dias atuais. Tem pessoas que eles afirmam também serem filhos de Deus. Tem pessoas que afirmam serem cristãos. Vejam a maneira conforme eles falam. Vejam a maneira conforme se vestem. Se vestem conforme as ímpias se vestem. Vejam a maneira conforme se procedem. Se procedem conforme os descrentes se procedem. Então, toda afirmação, toda declaração que nós fizermos e que não se pautar na Escritura, não vale para nada. Nós podemos afirmar que somos filhos de Deus, mas se o nosso viver é contrário àquilo que está nas Escrituras, nós não somos filhos de Deus. Você pode se declarar reformador, mas se você vives no pecado, se você tem um estilo de vida que ofende a pessoa de Deus, quero te dizer uma coisa: você não é os reformadores. Por quê? Porque os reformadores não se procederam desta maneira. Então, algumas pessoas precisam compreender isso.
Versículo 41 nos diz da seguinte maneira: vós fazeis as obras do vosso Pai. Cristo falou para eles que eles faziam a vontade de Pai deles. Cristo está a falar para esses judeus: vocês fazem a vontade do vosso Pai. Mas só que até aqui, no exato momento, eles não tiveram que compreender se Cristo estava se referindo em quê. Mais em diante nós vamos conseguir compreender. Disseram-lhes, neste caso os judeus, para Cristo: nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Olha a afirmação que eles fizeram: nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Muitos vivam desta maneira também. O mesmo procedimento que esses fariseus tinham é o mesmo procedimento que muitos que aparentemente, que estão nas nossas igrejas têm. Eles dizem que não são bastardos, eles dizem que são filhos de Deus, eles dizem que acreditam em Deus, mas só que aquilo não é verdade. Porque Cristo vem dizendo da seguinte maneira: se Deus fosse, a expressão fosse já denota que não era. Se Deus fosse de facto vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vi de Deus e aqui estou, pois não vi de mim mesmo, mas Ele me enviou. Cristo veio da parte de Deus. Então significa que rejeitar o Filho de Deus, não dar credibilidade no Filho de Deus, não crer em Cristo verdadeiramente, não amar a Cristo verdadeiramente, é uma poderosa evidência que nós não somos filhos de Deus. Quantas pessoas dizem que são filhos de Deus, mas são contra a pessoa de Cristo? Quantas pessoas dizem que são filhos de Deus, mas não amam a Cristo, não têm afeição por Cristo, não têm zelo, não têm amor, os seus corações não ardem por amor a Cristo? Então, creio que essas pessoas são mentirosas. Então, é isso que Cristo vem lhes mostrando. E Cristo novamente vem lhe dizer: porque eu vi de Deus e aqui estou, pois não vi de mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 43. Qual é a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Versículo 44. Vós sois do diabo. Então, quando Cristo vem falando que eles praticavam as obras do pai deles, falar para os judeus que eles praticavam as obras do pai deles, Cristo novamente vem lhes falando: vós sois do diabo. Submeter no pecado, viver no pecado, ter o pecado como estilo de vida, se lambuçar no pecado, amar o pecado, ter prazer no pecado, implica dizer que a pessoa é filho do diabo. Eles eram filhos do diabo, porque eles faziam a vontade do diabo. Você que dizes seres reformadores, seres cristãos genuínos, se vives contrário àquilo que está nas Escrituras, se vives no pecado, se vives na lascívia, se vives na fornicação, se vives em toda espécie de imundícia, quero te dizer, você és do diabo. Você tens feito a vontade do diabo. E Cristo te chama a atenção. Então Cristo vem dizendo que eles eram do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio. Nós vimos Satanás, deixando cair os nossos primeiros pais, que esse caso é Adão, e ele lhes matou. Lá aconteceu morte espiritual. Então nós vamos conseguir compreender que esse diabo foi homicida desde o princípio e ele foi um mentiroso. Nós vamos ver todas essas figuras se encaixar, em Gênesis, quando o tentador chega para os nossos primeiros pais, engana eles e nossos pais se deixam levar e eles caíram em pecado. Houve
houve morte espiritual. Versículo 45. Mas, por que eu digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Cristo então novamente faz este interrogatório para eles. E novamente Cristo prossegue dizendo: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ou seja, eles não ouviam a palavra de Deus, eles não davam crédito naquilo que Cristo falava, porque eles não eram de Deus. Porque eles não eram de Deus. Você que dizes ser filho de Deus, seres homem de Deus, e você não dá créditos naquilo que está escrito na palavra do Senhor, quero dizer uma coisa: você não é de Deus. Os de Deus ouvem as palavras do Senhor. E ele vem dizendo: por isso não me deis ouvido, porque não sois de Deus. Eles não deram ouvido, eles não estavam a dar credibilidade, eles não estavam a dar crédito a Cristo, porque eles não eram de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai e vós me desonrais. Então nós vamos conseguir compreender que isto mostrava claramente que eles não creram verdadeiramente em Cristo. Isso mostra claramente que eles eram filhos do diabo. Por quê? Porque eles mostravam pelas suas palavras e pelas suas ações, de tal maneira que falaram que Cristo tinha demônio. Isto prova claramente que eles não eram genuinamente salvos, porque os verdadeiros salvos reconhecem sempre a pessoa de Cristo. Os verdadeiros salvos reconhecem que Cristo veio da parte de Deus. Os verdadeiros salvos reconhecem que Cristo é Deus. Os verdadeiros salvos reconhecem que Cristo é a expressão exata do Pai. Os verdadeiros salvos reconhecem que crer em Cristo é crer no Pai. Os verdadeiros crentes reconhecem que quem veja ao Cristo, veja ao Pai. Então, tudo isso não se encaixava nesses judeus, porque eles não eram de Deus. Eles não eram de Deus. Então, creio que muitos precisam pensar nessas palavras. Você que está assistindo, deves pensar nisso. Você deve pensar, se você faz uma profissão que és filho de Deus, que és da linhagem reformada, então você deve viver como os reformadores andaram. Deves viver conforme os reformadores viveram. Deves viver em santidade, em pureza. Deves viver de acordo à prescrição das Escrituras. Deves ter olhos fixos na eternidade, no Filho de Deus. Deves ter olhos fixos nas coisas que estão por vir, que são melhor do que as coisas desta terra. Só se você estarás certo desta tua declaração. Caso contrário, você estarás errado de tudo que você falares. Só assim você estarás a cumprir a Bíblia. Então, sejamos verdadeiros naquilo que nós falamos. Não sejamos como os fariseus que faziam uma mera profissão, mas a sua vida era contrária à palavra de Deus. Pensam nisso, amados irmãos. Amém.